Quero convidar você a olhar comigo a carta de Judas. As cartas do Novo Testamento, elas têm um objetivo de encorajar, de exortar, de trazer a igreja para a realidade espiritual que Deus tem para cada um de nós. E eu quero ler alguns versículos apenas. E eu quero, primeiramente, olhar para os versos de 1 a 3. E olhando para esses textos, para esses versículos, depois nós vamos fazer uma aplicação para a nossa vida, para a nossa realidade. E eu quero convidar você a estar atento àquilo que Deus tem para falar ao meu e ao seu coração nessa manhã, nesse dia. Judas capítulo 1 diz assim: Eu, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, escrevo esta carta aos irmãos que foram chamados, isto é, aqueles a quem Deus, Pai, ama, os amados, e a quem Jesus Cristo protege os cuidados. Que vocês tenham mais e mais misericórdia, paz e o amor de Deus sobre a sua vida. Meus queridos amigos, eu estava fazendo todo o possível para escrever a vocês a respeito da salvação que temos em comum. Então senti que era necessário escrever agora para animá-los a combater a favor da fé que uma vez por todas Deus deu ao seu povo. Que Deus fale ao seu coração, que o Espírito Santo de Deus fale com você diante dessa palavra em nome de Jesus. Em tempos onde as pressões, elas começam a aumentar, parece sinais dos fins dos tempos, um quadro muitas vezes apocalíptico, mas é nesse momento que as pressões sobre a igreja de Cristo nos provam, nos mostram o quanto é necessário superarmos as lutas, os adversários, e esses sinais, eles vêm para nos moldar, para nos provar e nos purificar. Por isso, as fragilidades também que nós temos, elas se intensificam. Talvez você tenha se sentido nesse momento de incerteza mais sensível às dificuldades. O medo chega, você pensa em desistir, você imagina que muitas coisas que solidificavam a sua vida e a sua fé começam a ser colocadas até em xeque. É num momento como esse que chega uma carta pastoral à igreja que nem sempre convivia no Novo Testamento diretamente com o seu pastor. E hoje nós estamos assim, não vivendo no dia a dia, sentindo o calor do corpo um do outro, quando abraça, quando dá as mãos, quando se reúne, mas chegando através de uma palavra, de uma mensagem que é transmitida como uma carta que chega para nos encorajar. E esse é o objetivo dessa palavra. Talvez você se sentiu nesse período agora surpreendido. Talvez você foi pego de surpresa, mas eu quero dizer algo para você. Deus não foi pego de surpresa. Deus não se surpreendeu com todo esse momento que nós estamos vivendo. Ele não ficou assustado. Meu Deus, o que está acontecendo com esse mundo? É algo que
acontece comigo e com você. É algo que nós passamos, que nós enfrentamos, e a Bíblia nos alerta. Quantas vezes a palavra vem para nos dizer: não se engane. Não se engane a si mesmo. Não permita ser enganado. Não permita que outras pessoas te enganem dizendo: isso não é nada. Deus não está linkado com esse problema que eu e você estamos enfrentando. Não deixe os outros te enganarem, apontando outros caminhos. E vigie, fique atento, não fique desprecavido, não fique olhando para o tempo como se nada estivesse acontecendo. Mas não se assuste, não se atemorize, não se apavore. Não se apavore se as coisas piorarem, porque a palavra diz no Evangelho de Mateus: quando o amor de muitos se esfriarem, as coisas piorariam. Talvez você está pensando assim: tudo isso vai acabar, as coisas vão melhorar de uma vez por todas. Não se assuste se as coisas piorarem. Não se assuste. Por isso, a carta de Judas é uma pequena carta, um capítulo apenas, que fala da instabilidade dos cristãos da sua época. Aquele momento que a gente se sente vulnerável às batalhas, às ameaças que estavam ainda por vir e que eles já estavam enfrentando. E uma carta chega para dizer: olha, fique encorajado nesse momento de luta. Não desanime o seu coração. E olha o que diz essa frase de John Stott. Diz assim: a razão de quase todas as falhas é a facilidade que temos de esquecer nossa identidade como discípulos. Se no momento de luta, no momento que as dificuldades chegam, você se esquecer quem você é em Jesus, se você esquecer o que Ele fez por mim e por você, dos planos que Ele tem, é o momento onde nós fraquejamos, ficamos pelo caminho, desistimos dos planos, daquilo que Deus tem preparado para o seu povo, para os seus filhos. Por isso, é tempo de você ser fortalecido. Eu quero agora olhar para esse pequeno trecho que nós lemos de Judas capítulo 1, 1 a 3. E primeiro dizer que o contexto dessa carta não é um contexto fácil. Eles estavam vivendo batalhas. Roma e Jerusalém estavam em conflito. Os judeus estavam revoltados pela opressão que viviam do Império Romano. E é nesse momento que eles vencem, resistem muitas lutas. Eles conseguem falar: não, diante das opressões que temos vivido, nós vamos permanecer. Quando chega ao poder de Roma, do Império, o imperador Vespasiano, que sabia muito de batalhas, de guerras, ele escraviza os judeus. Ele começa a minar o povo, enganar o povo. E é nesse momento que eles são mais vencidos. É nesse momento que eles são moídos. É nesse momento que eles são desanimados. Mas eu quero dizer para você que, mesmo com todas essas batalhas que foram travadas na história, o cristianismo suportou. O cristianismo
suplantou todas as suas dificuldades, todas as suas batalhas, todas as suas lutas, tudo aquilo que era desfavorável em todos os cenários, nós superamos. Estamos aqui, glória a Deus por isso. Louvado seja o Senhor, porque a palavra chegou até nós e nós estamos permanecendo. Nós permanecemos firmes. E é por isso que eu quero dizer para você, seria agora que a igreja desistiria? Seria agora que você abandonaria a sua fé? Nós vivemos um momento onde muitas pessoas estão abandonando o caminho de Deus, abandonando aquilo que um dia fazia parte da sua trajetória, da sua espiritualidade, por causa das lutas. Mas olha o que diz o verso 1. Eu quero destacar, apenas como referência, Judas. Quem que é esse Judas? Não é o Judas Iscariotes, o traidor. Ele até cita o seu irmão na carta, Tiago, porque Tiago era mais conhecido por ser líder da igreja em Jerusalém. Por isso, os dois, esse Judas, que era um nome comum, e Tiago eram meio-irmãos de Jesus. Eles tinham parentesco com Jesus, e Judas coloca o nome de Tiago para validar a importância dessa carta à igreja de Jerusalém. É como se hoje eu dissesse aqui, ouçam, porque essa palavra, ela tem importância, tem valor, porque ela vem de Jesus para o teu coração, para a tua vida, para o teu lar. Porque é o nome mais importante, é o nome de Jesus. O verso 1 também diz que Judas faz uma tríplice convocação. Qual que é essa tríplice convocação? Ele diz aos chamados, amados e guardados. Ele mostra que essa igreja tem características e esse povo é convocado para uma batalha de uma maneira especial. Por isso que o povo de Deus é um povo eleito, separado. É um povo que ele faz questão de distinguir, de diferenciar de todo mundo, porque é um povo que tem essa tríplice convocação. É um povo, e eu queria aqui fazer um destaque especial, porque quando a gente olha no texto original, no grego, a sequência vem assim, na ordem original. Vem primeiro amados, depois guardados e por último chamados. Talvez para mostrar que na ordem que Deus nos convocou, Ele nos amou primeiro. Ele te amou primeiro. E Ele te preservou da morte eterna. Ele te preservou mesmo diante dos seus pecados. Por isso Ele te chamou, dizendo: filho, vem. Eu tenho um plano para realizar através da sua vida. Mas olha o que diz no verso 2. O verso 2, seguindo a mesma ideia do verso 1, se no verso 1 tem uma tríplice convocação, no verso 2 tem uma tríplice bênção. Tem uma tríplice referência de como Deus me envia, te envia diante desse mundo. São 3 palavras que fazem referência a uma saudação a essa igreja, a mim e a você. E ele diz assim: misericórdia, paz e amor. Primeiro ele diz aos chamados, aos amados e aos guardados. E agora ele diz misericórdia, paz e amor. Porque aqueles que em Deus convoca para uma batalha, eles são enviados com características e qualidades
e atributos que são espirituais. Não dá para viver no reino de Deus, nesse mundo, sem misericórdia, sem paz, sem amor. E a mesma misericórdia que Deus nos dá, Ele quer que você leve adiante as pessoas que convivem com você. O mesmo amor que Ele nos amou, Ele convida a sua igreja para amar. E a mesma paz que Ele coloca sobre mim, sobre você, irá por onde você andar, por onde você caminhar. E olha como termina o verso 3. Judas gostaria de falar de qualquer outro assunto. Ele mesmo fala aqui, eu gostaria de falar sobre salvação. Mas o tom dessa carta não é de brincadeira. O tom dessa carta é de alerta. É como se dissesse assim, fique atento, não durma no ponto. Não fique achando que a gente está passando por um tempo gostoso apenas. Mas ele diz aos cristãos, lembrem que estamos em uma batalha espiritual. Então, existe para mim e para você uma tríplice convocação. Chamados, amados e guardados por Deus. Existem bênçãos que estão sobre nós. Misericórdia, paz e amor. Para quê? Para que você batalhe não contra as pessoas, mas para que você batalhe pela fé. Para que você lembre que a sua luta é espiritual. Tem uma frase que eu gosto muito, de Hernandes Dias Lopes, que diz: a caminhada cristã não é como um passeio por um jardim de flores, mas por espinhos. Ele continua ainda dizendo, não vivemos em um parque de diversões, mas em um campo de batalhas. Você tem percebido que Deus nos chama, e hoje, como eu disse aqui, é uma carta, é uma pastoral fora de série, para que você supere batalhando, não achando que está tudo bem, vamos descansar, vamos para a praia, vamos viver a vida de qualquer maneira. Não! Os sinais dos tempos nos mostram que a igreja, que os cristãos precisam acordar. Como Filipenses 1:27 diz, não importa o que aconteça na caminhada, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer que eu vá e os veja, quer que apenas ouça ao seu respeito na minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Paulo diz assim, talvez eu esteja com vocês, talvez eu não esteja em alguns momentos. Eu não estou vendo vocês todos os dias. Eu não sei o que está acontecendo aí na sua casa, no seu trabalho. Eu não sei. Existem momentos que eu não vou te assistir. Mas na minha ausência ou na minha presença, lute. E é a primeira vez que aparece essa expressão, batalhe pela fé do Evangelho. E é traduzido como fé evangélica. Eu não sei se você tem dificuldade com essa palavra, mas em outras palavras, se você é um cidadão do céu, do reino de Deus, a sua luta é por Cristo. A sua luta é pela vontade de Deus nessa terra. Então, eu quero dizer com muito carinho para você, não ore assim, Deus me livre apenas de uma pandemia. Mas ore assim, Deus, se as coisas piorarem, eu vou continuar firme. Eu vou continuar lutando. Se as coisas piorarem em qualquer área da sociedade, conta comigo.
conta, porque o Senhor me chamou, o Senhor me amou, o Senhor me guardou até aqui. E eu tenho paz, eu tenho misericórdia, eu tenho amor para viver. E eu quero deixar aqui para você 2 lições práticas para mim e para você, para superarmos diante dessas batalhas que temos enfrentado. Em primeiro lugar, só é possível superarmos as nossas batalhas quando temos a certeza de quem somos. Se você não sabe quem você é, da onde você veio, você está perdido. Tem que te dizer isso. Se você não está entendendo o propósito da tua vida, você está perdido. Você foi convocado para uma batalha que é espiritual, e se você não tem entendido isso, lembre agora dessa convocação que o Senhor nos faz e diz a respeito de quem somos. Ele não faz essa convocação para qualquer pessoa, mas Ele faz para os seus eleitos, para a sua igreja, para os amados chamados, para os seus preservados. Eu quero dizer para você que você não pode ter dúvida que Deus te chamou para vivermos nesse momento da história. Talvez você poderia dizer: Deus, eu podia não viver esse tempo de pandemia, mas eu quero dizer para você, Deus não errou, Deus não se enganou. Você está vivendo o momento certo que Ele escolheu para que você batalhe. Você podia dizer assim: Deus, eu podia estar fora dessa crise, mas Deus te escolheu para esse tempo. Deus não te escolheu para outro momento. Deus não te escolheu para você ficar lembrando do passado e dizer: ah, lá era bom, ou lá na frente vai ficar melhor. Deus nos chamou para sermos igreja hoje, e só somos quando sabemos a nossa identidade, que fomos chamados, amados e guardados por Deus. Deus te convocou, Deus te arregimentou, Ele te separou para esse tempo. Ah, mas tem crise política. Quero dizer que a tua briga não é nas redes sociais. Quero dizer para você que a tua briga não é com as pessoas. Como a palavra diz, 1 Pedro 5, 8 e 9, sejam sóbrios, vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao vosso derredor. Anda como um leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Resistam, resistam. O versículo 9 começa com essa expressão: resistam e permaneçam firmes na fé. Saiba quem você é de Deus. Você é escolhido para fazer parte do povo dele. Você é raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva dele. Ele te separou, não porque você é melhor, mas porque ele olhou para você, chamou, amou e te guardou. Batalhe, sabendo que ele te colocou aqui para ser luz nesse mundo. Em segundo lugar, só é possível batalharmos, superarmos nossas batalhas, se formos diligentes na fé. Se primeiro, só é possível superarmos quando sabemos, temos a certeza de quem somos em Deus, da nossa identidade. Em segundo lugar, só é possível superarmos se formos diligentes. E na carta Judas diz isso. Olha, se vocês sabem que vocês foram chamados, lutem a luta verdadeira de vocês, para de lutar batalhas periféricas, que te distraem, que te tiram
do propósito de Deus. E ele diz também: seja diligente. O encorajamento dessa carta, ou dessa palavra para o teu coração, hoje, vem como um tom de uma placa de sinalização que nos alerta, de um despertador que constantemente nos acorda, e diz assim: vigie, esteja atento, não seja surpreendido. Quantas pessoas sabem dos dons que receberam, sabem do chamado que têm, e não fazem isso com diligência. O que é diligência? É responsabilidade, é uma ação na direção certa. Por exemplo, Deus não nos chama apenas para orarmos diante da sua vontade, mas para agirmos diante das nossas orações. A palavra diligência, ela vem da expressão grega espouder, ou seja, faça, haja pela fé, tenha atitudes de fé, cumpra com a vontade de Deus, em prol do seu reino, a favor daquilo que Deus tem para fazer hoje. O que Deus tem para fazer hoje através de você? Por que você não está fazendo? A batalha precisa ser travada. Não é à toa que em Efésios 6, Deus nos deu uma armadura. A armadura é para ser usada. Capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade. Mas eu quero dizer para você, se você cruzar os seus braços, nesse momento, na tua profissão, no teu trabalho, será que você consegue superar a crise? Se você olhar para toda a dificuldade que tem sido enfrentada e você não fizer nada, o que você espera de resultado? Eu imagino que nada. Na fé, se você não agir, se você não colocar o teu coração diante de Deus, os teus dons à disposição, o teu serviço, o teu amor em prática, a tua misericórdia, a paz que pode ser levada com os calçados que levam um evangelho de paz, aonde você pisa, é o Senhor levando a paz por onde você vai. Por isso, batalhe com diligência. Lembre que você foi escolhido para ser um representante de Cristo por onde você for. Por isso que Efésios 6,12 diz: pois a nossa luta não é contra as pessoas, não é contra as pessoas, mas a nossa luta é contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças do mal nas regiões celestiais. E eu quero terminar dizendo, diante dessa pastoral fora de série, para que você supere as suas batalhas. Jesus, quando esteve na terra, ele não pegou uma vez sequer na espada. Ele sabia que tinha um império contra o seu povo, e o império tinha medo de Jesus. Jesus viveu as opressões do império, mas nunca levantou sequer uma arma contra aquele império. Mas ele ensinou os seus discípulos todos os dias, reforçando o chamado que eles tinham, dizendo: eu vos dei autoridade sobre as coisas espirituais. Eu capacitei vocês a enfrentarem todas essas coisas pela fé. Quando Pedro pega a espada, corta a orelha do soldado, Jesus fala: não, Pedro, não é essa a nossa luta, não é essa a nossa batalha. Pelo contrário, Jesus não só fala: vamos batalhar,
espiritualmente, mas Ele promete estar comigo e com você, dizendo: vá, batize, ensine, e eu estarei com vocês todos os dias, porque toda a autoridade me foi dada e eu agora dou para vocês. E Ele não só faz isso, mas quando Ele vai junto ao Pai, Ele fala: agora eu vos deixo o Consolador, o Espírito Santo, o poder que vai guiar vocês nos momentos mais difíceis, e o próprio poder de Deus. O Espírito Santo é o poder de Deus, à minha e à sua disposição. Ore com coragem, ore com intrepidez, haja pela fé. Deus tem palavras para você dizer às pessoas que estão ao seu lado. Faça isso pela fé, não pela carne, não pela vontade humana, porque aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito age com as intenções espirituais. Eu quero terminar com a frase de Philip Yancey. Diz assim: perseverança não é apenas a habilidade de suportar coisas difíceis. Porque para superar é necessário perseverar na batalha. Perseverança não é apenas a habilidade de suportar coisas difíceis, mas também de transformá-las em glória. Deus vai fazer com que momentos que você vai superar como cristão, como igreja, que são difíceis, se transformem em glória. Os sofrimentos presentes não se comparam à glória que há de vir em Cristo Jesus. Louvado seja o nome de Deus, que vai te ajudar nas suas batalhas. Por isso, supere. Supere. Talvez como cristão você está se sentindo vitimizado com toda dificuldade, com toda a pandemia. E nós vamos cantar agora: Ele vem para te salvar. Ele não nos livrou das tempestades, mas Ele nos livrou em meio às tempestades. Ele não evitou que as batalhas viessem, que as pandemias viessem, que as pragas viessem, mas Ele protegeu o seu povo em meio às pandemias. Eu quero aqui lembrar, reforçar, te encorajar nesse dia, nessa semana que está começando. Supere as batalhas, porque Ele te chamou, Ele te amou e Ele te preservou. Faça isso, porque você é dEle. Faça isso porque Ele te conhece. Ele colocou sobre você o seu Espírito Santo. E que hoje a igreja permaneça firme, inabalável, diante de todas as suas lutas. E é assim que você vai permanecer. E é assim que nós vamos vencer. E é o que eu te encorajo hoje a colocar em prática na tua vida. Como era o contexto de Judas, as batalhas eram reais. Quantas já vencemos? Qual é essa que nós estamos enfrentando? Creia. Deus quer aquecer o seu coração lembrando que Ele te amou primeiro. Ele te preservou até aqui. Não foi à toa que Ele me preservou. E todos os dias eu lembro: o Senhor me preservou. Me preservou lá naquele infarto 3 anos atrás. Para quê? Comece a lembrar agora motivos pelos quais Deus continuou te sustentando, firmando os seus pés, para você desistir, para você desanimar, para você reclamar da vida como tantos. Não, seja diligente, lembre: o que Deus me confiou, eu vou fazer com fé. Deus, enche o nosso coração
dessa tríplice convocação que um dia o Senhor já nos fez. Se alguém se esqueceu que é chamado, amado, guardado por Ti, lembra, Senhor, abraça, alcança, Senhor, mas que cada um se sinta pronto, encorajado, porque sabe quem é, sabe como na declaração de Jesus: sou filho amado, sou filho amado, Deus tem prazer de mim. Que você se sinta pronto para agir pela fé, lutar pela fé, não contra as pessoas. Deus vai te dar oportunidades. Você que sabe dos dons que Deus te deu, viva esse amor. Seja esse homem, essa mulher de oração. Seja amoroso em atitudes que revelam misericórdia. Cuide, encoraje, dê palavras proféticas que Deus coloca no teu coração. E superamos como igreja mais um momento, mais uma batalha em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus.